E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, esse canal que cresce cada vez mais e eu fico muito feliz, cara, de poder ser eu mesmo aqui, compartilhar com vocês algumas coisas, poder ser uma espécie de uma luz em meio a, uma voz em meio a tantas outras, né? E para quem não sabe, eu me mudei para cá, para o sul do Brasil, estou aqui numa cidadezinha chamada Guaíba agora, morando aqui, que é a cidade natal do Nadine, né? Aí a minha futura esposa. E por que eu vim para cá? Acima de qualquer nova oportunidade, qualquer oportunidade financeira, acima de tudo isso, eu vim para cá porque Deus falou. Tá? Tem um vídeo sobre isso. Deus falou quanto que a gente precisa ser mais reverente em relação a isso. A vinda para cá ela tem um cunho 100% missional. Hoje eu não sou 100% missionário, não vivo disso ainda, mas a vinda para cá, né, tem um objetivo 100% missional. Existe algo acontecendo no sul do Brasil, um mover de Deus, e Ele, dentro da sua misericórdia, está permitindo que nós participemos. Então a gente sentiu de Deus de vir para cá e veio, sem ter todas as respostas. Por ser uma vinda missionária, ainda que nós estejamos envolvidos com trabalhos, vamos dizer, seculares, né, pra gente conseguir se manter e tal, existem algumas características que eu aprendi para que você viva de uma forma missionária, né? Então por isso que eu coloquei o dia a dia de um missionário, né? O que envolve o dia a dia de um missionário? Primeira coisa, quando você chega num lugar, você que tem desejo de ir para missões, conhece alguém que tem o desejo de fazer missões, seja no Brasil, seja fora do Brasil, primeira coisa, entender a cultura do lugar. O Rio Grande do Sul ele tem uma cultura diferente do meu estado natal, que é o Mato Grosso do Sul. Tem um sotaque, aqui você tem o esporte, né, o futebol muito presente, dividido em Inter e Grêmio. O meu estado, o futebol não é forte, acaba torcendo para times de outros estados. A cultura do churrasco aqui é muito forte. Coisas que eu, no pouco tempo que eu tô aqui, eu vou percebendo, né? Se tratando da realidade de Guaíba, né? Você tem os points, os lugares que a galera gosta de ir, que a galera gosta de fazer. Tem uma característica muito específica que, por ser uma das cidades satélites que a galera chama. Cidades satélites são aquelas cidades menores, né, que estão perto de um grande centro. E o grande centro aqui, né, a grande região metropolitana é Porto Alegre. Em São Paulo você tem Campinas, Sorocaba, cidades ali que estão em volta de São Paulo, Osasco, né, que estão em volta da grande São Paulo, aqui mesma coisa. Você tem Alvorada, você tem Eldorado, você tem, não vou saber, Viamão, né? A galera aí que está me assistindo que é do Sul, se eu estiver falando alguma besteira pode me corrigir. Mas é isso. Isso tem uma característica específica. Geralmente as cidades ao redor não conseguem ter uma identidade muito própria. Porque você tem um grande centro do lado, que tem tudo, né? Que tem médico, que tem hospital, que tem shopping. E a cidade pode caminhar mais, mas eu vejo que ela não caminha. Muitos dos que vivem aqui em Guaíba, todo dia fazem um trajeto Porto Alegre-Guaíba, porque trabalham em Porto Alegre. Então tem essas características que a gente tem que ficar de olho, né? Para entender qual que é a forma de se comportar de uma pessoa que mora aqui, né? Que é diferente, por exemplo, de uma cidade do mesmo estado, que é uma cidade interior, que a gente fez missão em 2021 em São Gabriel, que é uma cidade menor, que é uma cidade quase fronteira com o Uruguai, e que é uma cidade muito simples, muito de interior. As casas não têm muros praticamente, né? Tem gente que cria cavalo atrás de casa. Então é outra realidade. Aqui em Guaíba é diferente, é uma cidade, apesar de pequena, que tem cara de capital, muito movimentada, muita coisa acontecendo, né, em volta. Se acontece em Porto Alegre, praticamente acontece aqui, porque está muito perto, se tem show lá, a galera vai para lá. Se abrir um lugar bacana lá de comer, restaurante, a galera vai para lá. Né, faz parte aí dessa realidade.
Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso, como é que funciona, como é que as pessoas pensam. Você não vai chegar já escancarando, pregando o evangelho de qualquer forma. Você tem que entender a cultura da cidade, entender como eles funcionam. Eu fico muito impactado, muito provocado pelo relato da galera, seja da Jocum, seja de outro projeto, que vai para essas sociedades onde as pessoas nunca nem ouviram falar de Jesus. Aqui é um pouco mais simples, né? Apesar de nem todos serem cristãos, praticamente todo. O Brasil é um país cristianizado. O pessoal já ouviu falar de Jesus em algum momento, mas eu fico muito impressionado, como um exemplo, dessa galera que vai para as aldeias. Eu vi o relato de 2 jovens, um jovem na verdade, que foi para a Mongólia. E a Mongólia toda, pelo que eu me lembro, ela tem uma religião própria, sabe? O que ele fez? Ele criou um livro, ele escreveu um livro ilustrativo, aonde ele pegava um pouco dessa cultura e semeava o evangelho ali. E através disso as pessoas foram conhecendo a Cristo. Então cada lugar vai ter aí a sua ferramenta, igual o Paulo fala. Me fiz fraco com aquele que era fraco. Me fiz como se estivesse debaixo da lei para aqueles que estivessem debaixo da lei. Não é você flexibilizar a mensagem do evangelho. É você flexibilizar o meio de você disseminar essa mensagem que é tão poderosa. Outra coisa, relacionamentos. Cara, se lance em relacionamentos. Se você vai para um outro lugar que você não conhece as pessoas, não conhece a cidade, não conhece a história da cidade, né? Faça o maior número de relacionamentos possíveis, esteja disponível, converse. Eu lembro muito da dica do pastor Alex, que foi quem nos liderou, né, durante a missão lá em São Gabriel. Cara, tá no bairro, conversa com o dono do mercadinho, conversa com a dona do cabeleireiro, sabe? Faça relacionamentos, faça amizades, sabe? E isso vai quebrando o gelo e vai se tornando uma porta aberta para você pregar o evangelho. Obviamente, cada missão tem ali a sua visão dada por Deus, certo? Aqui, o que eu tenho percebido? Aqui é um lugar de muita juventude. Você tem a Universidade Federal lá em Porto Alegre, né? Você tem a PUC, então você tem muitos jovens morando aqui em Guaíba que estudam em Porto Alegre, por exemplo. Portanto, compartilhando um pouco da visão que Deus nos deu, é alcançar essa juventude e ser um ponto de cura. Porque muitos desses já foram cristãos um dia, mas por causa da religião, por causa de uma igreja que não soube lidar, né, com as questões principais da vida, acabaram se afastando. Então, eu vejo Deus nos levando para ser uma fonte de uma cura emocional, cura espiritual, para que o verdadeiro evangelho seja pregado, para que a revelação de Cristo seja dada. Então, isso é um pouco da missão específica que Deus tem para esse lugar. Talvez para o lugar que você vá, por exemplo, você quer fazer missão. Se você caiu nesse vídeo, ou você gosta muito de mim, não sei porquê, ou você pensa em fazer missões algum dia. Então, essa é uma dica muito poderosa, entender qual que é a visão que Deus tem para aquele lugar específico. Entendendo qual que é a sua cultura, entendendo a história daquele lugar, daquele país, daquele estado, daquela cidade, daquele bairro e se contextualizando com o lugar. Eu não vou chegar aqui falando que chimarrão é horrível. Eu não vou chegar aqui criticando o churrasco dos caras, falando que o churrasco de Mato Grosso do Sul é pior. Eu não vou chegar aqui falando que Grêmio e Inter são times horríveis. Não, eu vou, dentro daquilo que for possível, eu vou entender e fazer parte dessa cultura. Entender e fazer parte dessa cultura é fundamental, cara, para que não sejam geradas barreiras para a pregação do evangelho. E aí você vai se relacionando, você vai quebrando o gelo, você vai se aproximando, você vai atendendo às necessidades das pessoas, né? Tenho feito algumas amizades com a galera da nova empresa que eu vou começar a atuar a partir da semana que vem. E hoje eu estava conversando com um desses garotos que passou na seleção junto comigo, e a gente conversando sobre futuro, né? Eu perguntei, cara, que faculdade que você... O nome dele é João também. Que faculdade que você faz, João? Ele falou, cara, eu pretendo fazer aí algo voltado para computação e tal. E eu perguntei, mas é isso que você gosta? Ele olhou para mim e falou, não é isso que eu gosto. Eu gosto de arte, eu gosto de desenhar, mas isso não dá dinheiro. Essa foi a brecha.
E aí eu comecei a conversar, cara, mas você já pesquisou outras unidades? Mostrei no Instagram uma menina que eu sigo, que ela faz desenho, ela vende esses desenhos personalizados. Eu não preguei o evangelho para ele. Mas de alguma forma eu tentei, e isso tem que ser orgânico, tá, galera? Não se aproxime de pessoas, não se relacione com pessoas pensando em cumprir uma meta, pelo amor de Deus. Tenha a revelação do Pai. E que esse Pai tem uma família. Nós somos adotados por Ele. E que todos fazemos parte da família. Porém, alguns ainda não tiveram essa revelação. Não faça por interesse, não faça por números, não faça por metas. Sabe? Seja orgânico, seja verdadeiro. Ame as pessoas. Um filho maduro, ele está sempre nesse lugar de entrega pelo próximo. Ainda que esse próximo não dê resultado. Muitos dos que você vai pregar o evangelho não vão se batizar. Só que a questão não é com que o outro se batize. A questão é que eu expresse a natureza de Cristo. Que a relação com o Pai ela seja expressada, que o amor do Pai ela seja expressa. E alcance a vida do outro, ainda que esse outro jamais entre numa igreja, por exemplo. Desinteressado. Porque senão não é amor, é negócio. Não é pessoal, é negócio. A gente precisa crescer na maturidade disso. Entender que os negócios do Pai são pessoas. E ali a gente teve uma conexão bem bacana, cara. Bem bacana. E eu espero estar mais próximo dele pra gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Alguém que sobre propósito, sobre necessidade, mas isso é ao longo do tempo. E aí, quando o Espírito Santo mandar, quando o Espírito Santo soprar, aí o Evangelho ele é pregado. Aí o Evangelho ele é pregado. Eu fico triste pelos cristãos que vivem como agentes secretos nos lugares em que trabalham, nos lugares em que estudam, ou até na própria família. Pessoas que você convive anos e anos e você nem sabe que são cristãs. Porque estão preocupadas somente no seu, somente não errar, somente não pecar. Quando você vive pautado mais pelo que você não faz do que pelo que você faz, você não está tendo a revelação, a maturidade do Pai, que esse Pai está estendendo, ofertando a sua graça para aqueles filhos que ainda não tiveram a revelação da sua paternidade. Esse é mais ou menos o dia a dia do missionário, conversando, se relacionando, amando pessoas e principalmente indo em todos os lugares, preservando o lugar secreto, se relacionando com o Pai, fazendo apenas o que vem o Pai fazer. Jesus declarou que nós faremos obras maiores do que Ele fez. Portanto, não falta poder, falta revelação da vontade. Que a gente possa crescer na revelação da vontade, que a gente possa crescer em amor uns pelos outros. É sobre isso. Missão é sobre amar o outro. Certo? O e-book Tratado da Oração, R$19,90 apenas, você apoia esse ministério e você também tem uma revelação mais profunda acerca do que o Pai espera no ambiente de encontro. Ouça minha nova música, Meu Senhor, aqui no Spotify, aqui no YouTube ou no Spotify ou outra plataforma digital. Nós nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva, deixa o like aí, toda essa ladainha que você já conhece. Um abraço e é nóis.